Atente, Joel capítulo 2, versículo 13. Escute isso. Rasgai o coração e não as vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor, que se arrepende do castigo. Palavra do Senhor. É interessante que já caminhamos muito, já vencemos lutas externas, mas agora Deus quer fazer a obra mais difícil. Você sabe qual é a obra mais difícil? Eu vou dizer para você. Eu me lembrava do Monsenhor Feitosa, um homem muito culto, muito espiritual, que morava no seminário aqui. E ele falava várias línguas, um homem de domínio de várias línguas. E o seminarista conversando com ele já bem idoso, disse assim: Monsenhor, o senhor é um homem que domina várias línguas. E eu lhe pergunto, ao longo desses anos, qual foi a língua mais difícil de dominar? Aí ele disse: meu filho, eu não tenho nem dúvidas, foi a minha. A língua mais difícil de dominar foi a minha. E pegando essa palavra que é verdadeira, e ele não estava falando da língua portuguesa, ele estava falando da língua dele. Ou seja, porque a boca acaba falando do que o coração está cheio. E chegou o tempo da obra mais difícil. Sabe qual é a obra mais difícil? Mudar o nosso interior. Essa é a obra mais difícil. A palavra vem como um bisturi do céu. Rasgai o coração e não as vestes. Ou seja, não adianta parecer se não for de verdade. Forte, né? Quando ele está dizendo isso, rasgai o coração e não as vestes, é um bisturi mesmo assim, de Deus, do céu, para nós. Não adianta parecer se não for de verdade. Não adianta rasgar as vestes, não adianta fazer o jejum, fazer a abstinência, não adianta ficar só nessa casca. Isso não é importante, não. Todas essas coisas são importantíssimas, são exercícios espirituais, são armas espirituais, mas se o nosso interior não for transformado, o nosso jejum não serve de nada. A nossa abstinência não serve de nada. Os nossos compromissos de vários horários não servem de nada. Tudo isso serve para nos transformar. A coisa que é mais bonita. Por que eu me emociono sempre quando eu escuto os testemunhos de transformação? Porque para mim é o mais forte desse mover. Salvar vidas, quando eu vejo alguém que estava já no fim, no fundo do poço, salvar vidas e levantar vencedores. A pessoa se transformou. Hoje o testemunho que eu li, fiquei emocionado. Um casamento, foi isso, né? Tanta coisa assim. Bem, eu ouvi hoje vários testemunhos, né, André? Testemunhos poderosos de transformações assim, gigantescas. E eu quero dizer para você que está aqui, amado, escolhido de Deus, essa é a maior vitória e a maior obra da quaresma, é a nossa transformação interior. Na tradição bíblica, para quem não sabe, rasgar as vestes era sinal de luto. Não somente de luto, de arrependimento. Era sinal também de dor. Vocês lembram que Paulo rasga as vestes para dizer assim: que dor isso que vocês estão fazendo? Mas Deus está dizendo: cansei de encenação. Para com esse teatro. Eu quero verdade. Quando ele fala isso, rasgai o vosso coração e nas vestes, ele está dando uma pancada em algumas traduções que nós temos, que são belas, que são bonitas e são fortes, mas que, se não acompanhadas de verdade, não servem para nada, são apenas teatro. Tem muita gente mudando a aparência, e hoje está muito fácil você mudar a aparência, não é? Porque cresceu os procedimentos estéticos, em toda a esquina hoje tem, não é? Você vai até, eu pensei que era abri um pontinho ali, pensei que era um salãozinho bem pequenininho, mas não era nada, só de procedimento estético, né? Isso é um box. E é impressionante, porque, é isso que eu estou dizendo, porque hoje é muito fácil a gente mudar a aparência. Mas o coração, não estou criticando não, se você vê que é alguma coisa, fique livre. Mas eu quero dizer para você, é que a mudança principal que precisa acontecer em nossa vida é o nosso coração endurecido. Vou dar um exemplo que eu dizia para uma moça, e eu dizia: presta atenção numa coisa, ninguém casa
com o corpo mais bem desenhado. Ninguém passa, melhor, pode até casar, né? Ninguém passa 30, 40, 50 anos de casado porque o corpo é bonito. Ou porque o rosto é bonito. Ou porque fez isso aqui. Não. A gente passa por causa de um interior bonito. Então eu vou dizer, se você quer investir de verdade em algo que vai fazer a diferença e que está escasso hoje, já que está tudo fácil, quando alguma coisa fica fácil, tem algo que fica difícil. E normalmente as pessoas buscam aquilo que é mais escasso. Hoje está faltando mais coração bonito do que corpo e rosto bonito. Essa é uma grande verdade. Veja as pessoas. Perceba nos comentários quando vocês veem. As pessoas sentem mais falta de um interior bonito do que um corpo e um rosto bonito. Tem gente que jejua, tem gente que reza, que se comporta, mas dentro ainda olha com orgulho, com mágoa, com mentira. O verdadeiro arrependimento não se veste por fora, ele se rasga por dentro. Repito, o verdadeiro, pega a palavra combatente, o verdadeiro arrependimento não se veste por fora, ele se rasga por dentro. Pegou a palavra? Como rasgar o meu coração diante de Deus? E eu te digo, eu te instruo. Como rasgar o coração diante de Deus? Primeiro ponto, confesse o que ainda está escondido. Pecados que ninguém vê, mas que continuam dentro de nós. Julgamentos, pensamentos impuros, inveja, vaidade espiritual. Se acha que é vaidade espiritual, se achar melhor do que os outros, superior aos outros, porque você ou conhece a Bíblia, ou conhece o catecismo, ou conhece um conjunto de normas e comportamentos, se você acha superior, ainda olha julgando todo mundo que está lá. No Salmo 139, no versículo 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Que forte. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso confessar. É preciso, e eu tenho dito na campanha de oração, busque a confissão. Por quê? Porque é uma atitude firme e concreta que você deseja mudar. Que você não quer mais ser o mesmo. E em consequência disso, você ainda recebe um sacramento. A graça da absolvição. Ou seja, zerou para começar de novo. Entendeu? É quase como uma demolição, né? Para você poder recomeçar. A confissão é exatamente isso. Primeira coisa. Como rasgar o coração diante de Deus? Confesse o que ainda está escondido. 2. Assuma a necessidade de cura interior. Grave essa. É essencial. Porque se o sacramento sela, ele confirma o sacramento da confissão. Mas para quem não tem a consciência muito clara e quem não passou por um processo de cura interior, o sacramento da confissão não vai gerar esse processo aí. Porque você não mergulhou nisso. Feridas não tratadas se transformam em pecados repetidos. Pegou a palavra? Repito. Feridas não tratadas se transformam em pecados repetidos. Pode ver que os seus pecados, as suas más inclinações, o maligno aproveita, ele tenta aonde? Onde você é forte? Claro que não. Ele não tenta onde você é forte, ele tenta onde você é fraco. Onde você tem ferida, onde você foi machucado. As nossas feridas, os nossos traumas interiores, e todos nós temos. Seja na nossa afetividade, na nossa sexualidade, seja na nossa vida financeira, seja no nosso relacionamento com pessoas. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é preciso tratar as feridas interiores, os traumas e as marcas que ficaram em nós. Não é para ficar remoendo, é para ser curado. Deixe o Espírito Santo tocar onde você tem medo de olhar. Rimou, não foi essa também? Vou até dizer essas duas frases. Feridas não tratadas se transformam em pecados repetidos. Deixe o Espírito Santo tocar onde você tem medo de olhar. Tem coisa que a gente tem medo de olhar. Mas não é para eu olhar sozinho, para me ferir de novo, para colocar o dedo na ferida. Não, eu preciso voltar com o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Igual a palavra. Primeira coisa, busque a confissão.
Segunda coisa, assuma a necessidade de cura interior. E terceira, rompa com atitudes que você já sabe que Deus não aprova. Chega de negociar com o pecado. Bem, mas só um pouquinho, só mais ou menos. Não, vou só fazer só assim. Não. Onde o coração se rasga, Deus começa a reconstruir. Por isso, para que eu possa reconstruir, eu preciso romper com as atitudes que você já sabe que te levam à queda. A reforma interior. Coisas que estão, inclusive, prejudicando o seu caráter. Falava esses dias do não seja mau caráter, lembra? Quando eu estava falando? Exatamente. Vou ser bem claro para você. Mentira, fofoca e tantas outras coisas. Enrolação, desordem financeira, desordem sexual. E aí, uma infinidade de coisas. Davi, após o pecado, com Betsabé, no Salmo 50, o Salmo da Misericórdia, ele não tentou esconder. Vocês perceberam? Ele não tentou justificar. Senhor, é porque eu estava precisando. Senhor, é porque eu sou fraco nesse sentido e eu tinha uma necessidade. Senhor, eu não fiz por mal. Eu só ajeitei. Não. Ele rasga o coração diante de Deus. E ele foi restaurado. E o mais bonito é, você pode até ter raiva, mas Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. E pecou. Porque todos nós caímos e falhamos. Mas ele disse, um coração contrito e humilhado, ó Deus, não desprezarás. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ele chega rasgado, um coração contrito e humilhado diante de Deus. Ah, meus irmãos, isso aqui é muito forte. É sobre essa verdade que transforma a nossa vida. Sabe que? Enquanto você acha que não precisa mudar, quem precisa mudar é os outros, você nunca vai ter essa reforma. Você nunca vai ter essa transformação. Porque o problema é meu marido. Porque o problema é minha esposa. É o chefe. Foram meus pais. Não é? Aí fica, como eu posso viver numa casa que não sei quem? Como eu posso viver? Quantas vezes a gente escuta isso aqui nos comentários? Não é? Por quê? Porque é culpa dele, dela. É culpa de não sei quem, não sei quem. Não, a culpa é sua, amado. Minha tão grande culpa. E se eu tenho culpa, eu também tenho responsabilidade de restauração. Não adianta a gente ficar só olhando e se justificando nos outros. Eu quero dizer para você. Não adianta só ficar se justificando, mas foi por causa dele, foi por causa dela, é por causa da minha fraqueza, é por causa disso. Não, a rotina espiritual, inclusive, é uma ferramenta de rasgar o coração, se você perceber direitinho. Como assim, Geraldo? É uma ferramenta de rasgar o coração. Nos momentos de oração diária, não são só compromissos, são convites a rasgar o coração todo dia. Quando você começa o seu dia com a palavra de força e coragem, a verdade de Deus confronta você logo cedo. Por isso que muita gente só começa o dia com a palavra de força e coragem. Quem está em metanoia, em processo de sempre transformação e crescimento, só começa com a palavra de força e coragem. Pode perceber, quando você começa a se desviar para o pecado, a primeira coisa que você deixa de ouvir é a palavra de força e coragem. Pode perceber, todo combatente que se desvia, que se perde, a primeira coisa que ele deixa é a palavra de força e coragem. Por quê? Porque ele não quer começar o dia sendo confrontado com a verdade. Ele prefere começar na mentira, se enganando, enrolando. Meio-dia, ter São Miguel, a batalha contra o que ainda nos prende. Eu falo que é muito importante, porque no meio do dia, exatamente, é a hora do combate. De combater o que prende, os problemas que eu tive de manhã, as situações que vão vir à tarde na minha vida. 18 horas, Nossa Senhora desata os nós, deixa Maria tocar os nós que nos prendem ainda. Aqui, às 20 horas, na adoração profética, é tempo de cura. Sabe? De estar quebrantado diante de Deus. É tempo de entrega, de abandono, de ser curado. Inclusive das curas interiores que a gente falava agora há pouco. Pegou a palavra? Por isso, eu quero fazer um desafio prático para você. Faça hoje uma confissão sincera diante de Deus. Depois você vai ao sacerdote. Depois você vai buscar a confissão para concretizar.
Mas a primeira confissão que você vai fazer é diante de Deus. Senhor, foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Escreva tudo que ainda está travando a sua vida. Segunda coisa. É o desafio que eu te faço prático. Escreva tudo que ainda está travando a sua vida interior. O que está travando a sua vida interior? Eita, tem umas amizades enroladas. Eu ainda minto. Eu ainda enrolo as pessoas. Eu ainda fofoco. Aí você vai. Terceiro, rasgue o coração. Sem medo, sem disfarce, sem resistência. O primeiro passo para ser um homem novo, uma mulher nova, é reconhecer que precisa mudar. Escreva, eu preciso mudar. Deus não cura corações cobertos. Deus cura corações rasgados. Repito, Deus não cura corações cobertos. Deus cura corações rasgados, que se abrem com a verdade que liberta. Rasgue o seu coração diante de Deus. E um homem novo vai se levantar. Uma mulher nova vai se erguer. Em nome de Jesus. Toma posse. Rasgai o coração. Chega de viver pela metade. Chega de espiritualidade cosmética. Entendeu? Como assim, Geraldinho? Só por fora. Agora eu tô bem piedoso, né? Deus quer tocar o que está quebrado aí dentro. Você vai ver, quando você experimentar dentro, consequentemente fora, você vai ficar até mais bonito. Você vai ficar até mais bonita. Agora, ele só faz isso quando você para de esconder. Hoje é dia de dar espaço ao Espírito Santo para começar a verdadeira obra. Nós chegamos nessa quaresma não para sairmos do mesmo jeito. Por isso que essa é a semana da reforma. É a semana da transformação. E a primeira coisa que eu preciso é da verdade, de rasgar o meu coração diante de Deus e dizer, faz uma obra nova na minha vida, Senhor. Transforma-me, Senhor. Eu quero sair dessa quaresma um homem novo, uma mulher nova, diferente de como eu cheguei. Eu quero sair para dar novos passos, porque senão esse rema nunca vai acontecer na sua vida. É tempo de dar novos passos, mas novos passos só quem vai dar novos passos são pessoas que estão dispostas a serem renovadas, a viver coisas novas. Quem quer ficar na mesma, não vai dar novos passos. E depois vai chegar igual tanta gente que você conhece, diz assim, os anos passam e eu estou na mesma. Chegou a hora de não estar na mesma. Chegou a hora de dar novos passos. Chegou a hora de começar a reforma mais difícil. A reforma do meu interior. Quem quer ser esse homem novo? Quem quer ser essa mulher nova? Diga, eu quero ser um homem novo. As mulheres digam, eu quero ser uma mulher nova. Eita, Deus poderoso.